Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. É, Gostaria de agradecer aqui a presença, e a Câmara por disponibilizar aqui a Comissão Legal esse espaço para a gente poder falar hoje sobre plano de saúde empresarial. Só para apresentar a Comissão Legal, eu sou a vice-coordenadora. O meu colega Felipe, que é o coordenador, não pôde estar hoje aqui com a gente. A Câmara de Comércio Brasil-França, ela é a câmara bilateral mais antiga do Brasil. A gente convida todos para poderem acessar ali no site da Câmara os eventos que nós temos. Temos eventos semanalmente das comissões, e será um prazer contar com todos na participação dos nossos eventos. Hoje a gente vai falar aqui sobre aspectos legais de plano de saúde, plano de saúde empresarial, né, que é um tema relevante, importante aí para todas as empresas e associados da Câmara. Eu tenho aqui hoje, só para apresentar nosso time, meu nome é Thaís, eu sou sócia da prática de contencioso e arbitragem do Matos Filho. Tem a minha sócia aqui também hoje, a Ana, que é sócia da prática do nosso time de Life Science e Saúde. A Marília, associada sênior do nosso time trabalhista. E a Mayra, associada do nosso time de Life Science e Saúde. Eu vou passar a palavra para a Ana, as perguntas podem ser feitas aqui no Q&A e a Ana fará a moderação hoje aqui do nosso evento. Muito obrigada a todos, bom dia. Bom dia a todos, obrigada, Thaís, muito obrigada, Câmara Brasil-França, é um prazer enorme estar com vocês para falar aqui um pouquinho essa manhã sobre os aspectos jurídicos do plano de saúde oferecido pelos pelos empregadores aos seus empregados. Esse é um tema bastante controverso e que a gente precisa de uma análise 360 do ponto de vista jurídico, tem implicações regulatórias específicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora do governo federal, que estabelece uma série de regramentos específicos sobre o tema e também fiscaliza as operadoras de plano de saúde. Temos aspectos de contencioso civil importantes, uma série de julgados relevantes com relação a esse tema e aspectos trabalhistas também. Então, por isso que toda vez que a gente vai falar desse tema de saúde suplementar e de plano de saúde, a gente tem um time multidisciplinar que trabalha sempre em conjunto com essas diferentes visões. Por quê? Porque não adianta a gente cobrir uma parte, eventualmente cobrir uma parte regulatória, e essa cobertura regulatória não funcionar do lado trabalhista ou não funcionar do lado civil. Então, é realmente essencial que seja feita uma visão ampla do ponto de vista jurídico, para que a gente tenha certeza de que as empresas vão estar bem assessoradas, e mais do que isso, de que os empregados, os beneficiários do plano de saúde vão estar bem assistidos. A gente fez aqui uma análise para os nossos clientes, e para a massa maioria dos clientes, principalmente prestadores de serviços, o tema plano de saúde gera um custo altíssimo, que muitas vezes ele só é inferior ao custo da própria folha de salário. Então, só com esse disclaimer, a gente já deixa muito claro a relevância do tema e o quanto as empresas precisam olhar isso com muita atenção. Eu queria agora passar a palavra um pouquinho para a Mayra, que é nossa advogada sênior aqui do nosso grupo de Life Science e Saúde, e pedir para que ela nos explicasse, do ponto de vista regulatório, se o plano de saúde é uma obrigatoriedade, se as empresas precisam oferecer esse plano de saúde para os seus empregados, e quais são as diferentes modalidades que esse plano de saúde pode ser oferecido. E mais do que isso, caso o plano de saúde seja oferecido e deva ser oferecido, se o empregado contribuir ou realizar parte do pagamento, quais são as implicações com relação a esse tema. Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pela pergunta, Ana. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que as empresas não são obrigadas, a conceder planos de saúde aos seus empregados,
elas oferecem por diversas outras questões, mas não por uma questão de obrigação legal, né? Seja aí porque ela se preocupa com a saúde daquele empregado, seja porque hoje é muito importante para reter talentos, né? A gente sabe que a oferta ali de planos de saúde é super atrativa aí na hora de reter esses profissionais para as empresas. Mas em uma vez ela fazendo, em uma vez ela concedendo ali plano de saúde para os seus empregados, a empresa tem que observar a regulamentação e todas as regras relacionadas aí à oferta desse plano de saúde para os seus empregados. Dito isso, existem diversas formas da empresa oferecer planos de saúde aos seus empregados, mas sempre na modalidade coletivo empresarial, que é onde existe o vínculo, né, entre a empresa ali e o seu empregado, e a possibilidade de ter ali alguns tipos de dependentes. Para além dessas possibilidades de ter outros dependentes, a legislação também prevê que inativos, né, ex-empregados das empresas, podem permanecer nesse plano coletivo empresarial caso ele tenha contribuído para o plano de saúde. E o que seria essa contribuição? A contribuição nada mais é do que o pagamento de um valor fixo mensal por parte desse empregado ao seu empregador, podendo ser via desconto em folha ou não, em que se desconta um valor, né, se paga um valor para usufruto ali daquele plano de saúde. Esta contribuição, que não se confunde com coparticipação, e a coparticipação seria o pagamento de percentual de um tratamento ou de um procedimento médico após o uso dele, nesse caso a gente está falando de um pagamento prévio ali, isso gera, né, para o ex-empregado, quando ele for demitido sem justa causa, ou quando ele for aposentado, o direito de permanecer nesse plano de saúde empresarial do seu ex-empregador, de acordo com o prazo legal. E o que seria esse prazo legal? Se a gente estiver falando de demitidos, ele pode ficar de 6 meses a no máximo 2 anos, e aí de acordo com a contribuição dele, com o tempo de contribuição dele do plano de saúde, e se ele se desligar, né, se ele for aposentado, a razão do ano de contribuição. O que eu quero dizer com isso? Se ele contribuiu por 3 anos e se aposentou, ele pode ficar 3 anos no plano de saúde empresarial. Se ele ficou 5 anos, ele pode ficar 5 anos no plano de saúde empresarial. Agora, se ele pagou mais de 10 anos, né, se ele contribuiu por mais de 10 anos ali para o plano quando ele estava na empresa, aí esse aposentado pode ficar no plano empresarial de forma vitalícia. E é importante, né, também a gente considerar que esse prazo de contagem de contribuição, ele considera também sucessões empresariais, né, então se a empresa foi fruto ali de aquisições de outra empresa, de fusão com outra empresa, esse empregado ele carrega consigo o tempo de contribuição. Então, é muito importante, quando vocês pensarem em fazer qualquer tipo de movimentação societária também, se atentar ali para de que forma esse potencial, né, vendedor ali, essa potencial empresa que você quer que vocês pensam em comprar, tenha qual é a política ali em relação ao plano de saúde dela, porque essa contagem de contribuição ela é carregada para a empresa. Perfeito, Mayra, muito obrigada. Então, assim, acho que só um breve resumo, o plano de saúde, principalmente do ponto de vista regulatório, ele não é obrigatório, né? Os empregados é um benefício facultativo que o empregador pode oferecer aos seus empregados e dependentes e pode eventualmente incluir ex-empregados e aposentados. Numa primeira análise, é importante deixar bem claro, né, que muitas empresas acabam por conceder esse benefício também aos ex-empregados e aposentados, né, numa primeira análise, até achando que é uma vantagem, né? Puxa, aquele ex-empregado vai ter depois, né, principalmente os aposentados que contribuíram para o desenvolvimento da empresa, que trabalharam muitos anos, depois eles vão ficar desassistidos ou vão ter dificuldade para conseguir um plano de saúde individual ou mesmo um coletivo por adesão, e muitos empregadores acabam permitindo ou até incentivando que os empregados façam essa contribuição para depois permanecer no plano.
né, pensando que quando eles se desligarem, quando eles não tiverem mais o vínculo com a empresa, eles vão custear o plano de forma integral, então eu não vou ter nenhum prejuízo com isso. Só que é importante todos terem em mente que conforme você vai aumentando a carteira de beneficiários, quanto mais beneficiários você coloca dentro de um plano de saúde, a tendência é que você tenha um aumento de sinistralidade, em especial quando a gente fala de pessoas mais velhas e aposentados, né, que, numa primeira análise, tendem a usar mais o plano de saúde, aumentar a sinistralidade do plano como um todo, o que gera um desequilíbrio, de uma certa forma, na sustentabilidade do contrato, e essa maioria das operadoras tendem a aumentar o valor por vida por conta disso. Então, é muito importante que seja feita uma análise econômico-financeira e atuarial da sua carteira antes de conceder qualquer tipo de benefício que muitas vezes são permitidos pela regulamentação. O empregador acaba fazendo até pensando em prol do empregado, mas que acaba depois, ao longo dos anos e depois a médio e longo prazo, vindo a ser um problema e causar, eventualmente, até um problema de sustentabilidade daquela carteira de plano de saúde. A gente já viu isso acontecer com alguns clientes. Mayra, ainda sobre a perspectiva regulatória, explica aqui para a gente um pouquinho se é possível o empregador alterar as condições do plano de saúde no meio do caminho. Ele inicia oferecendo um plano de saúde sob determinadas condições, eventualmente até com algum tipo de contribuição, e depois, né, de uma análise mais cuidadosa, ou até por alterações no cenário econômico, alterações operacionais da empresa, esse empregador decide mudar as regras do plano de saúde, a configuração do plano de saúde. Isso é permitido? A gente tem algum tipo de limite? E nos casos dos desempregados, como que funciona? Obrigada pela pergunta, Ana. Bom, respondendo a primeira parte dela, do ponto de vista estritamente regulatório, a regulamentação permite a alteração das condições que a gente chama de assistenciais ou de custeio. As condições assistenciais é a alteração de rede, de operadora, de forma de abrangência geográfica, e as condições de custeio são a forma que o plano ali ele é remunerado. Se tem contribuição, se tem coparticipação, se tem franquia, se a gente vai colocar por faixa etária, se o plano é pós-pagamento, se ele é pré-pagamento. A legislação, ela permite, né, que uma flexibilidade ali para esses planos de saúde, até porque trata-se de uma relação privada entre a empresa e a operadora, e ainda que a operadora seja regulada e que o produto seja regulado, a gente está falando de uma relação privada entre as partes, contratual, em que podem haver alterações, no limite, obviamente, do que esse produto é regulamentado pela ANS. Dito isso, e eu estou falando do ponto estritamente regulatório, depois a Thais vai abordar mais um pouquinho da possibilidade dessas alterações aí do ponto de vista judicial, que a gente vê que essa figura muda um pouquinho. Para o aposentado e para o ex-empregado demitido, sem justa causa, que esteja no plano empresarial por ter contribuído, a legislação ela excepciona essa regra de possibilidade de alteração de condições assistenciais e de custeio. O que eu quero dizer com isso? O ex-empregado, eu fui empregado, eu trato tanto para o demitido quanto para o aposentado, ele tem o direito de permanecer no plano de saúde empresarial, né, a razão ali da sua contribuição, se ele contribuiu por mais de 10 anos de forma vitalícia, nas mesmas condições assistenciais que os ativos daquela empresa. Então, o ex-empregado, desculpa, ele ficará no plano de saúde ali daquela operadora, né? Usufruindo a mesma rede, a mesma abrangência, né? Ali a mesma forma de participação. Agora, quando a gente está falando de custeio, a regulamentação especificamente, ela permite que haja uma alteração, que aposentados ou demitidos sem justa causa que permaneçam ali no plano tem um custeio ali diferente, né? Então, que eles paguem um valor diferenciado, ou que a faixa etária seja a eles aplicado, porque a condição dele manter ali é desde que ele arque ali com toda a sua mensalidade.
Isso do ponto de vista da regulamentação. Além disso, a regulamentação diz que para inativos é permitido um plano exclusivo. Então, não é necessário que o inativo ele permaneça ali no plano de saúde do ativo, justamente pelo ponto que você comentou um pouco mais cedo, Ana, em relação à sinistralidade, né, da apólice como um todo. Então, se era muito comum de se implementar, quando esses inativos, eles, enfim, iam se desligando ali da empresa, uma apólice em apartado, né, exclusiva para essa massa ali, ela corria em paralelo ali com a apólice dos ativos, nas mesmas condições de assistência, né, mesma operadora, mesma abrangência geográfica, mesma rede ali, mesmo tipo de procedimento coberto, com as condições de custeio separadas, e aí varia muito de acordo com a realidade da empresa essa forma de custeio. Obviamente, tem que ter, né, a regulamentação exige ali uma não abusividade, porque a INET também busca ali a proteção do consumidor, mas até então a regulamentação permite que haja uma livre ali estipulação das condições de custeios com base nesse plano exclusivo. No geral, é basicamente isso que a regulamentação diz. Eu vou passar a palavra para você de volta, porque os desdobramentos em relação aos normativos legais, eles acabam, enfim, sendo um pouco distorcidos no âmbito judicial. Perfeito, Mayra, muito obrigada aí pela sua resposta. De fato, a regulamentação da ANS é uma regulamentação bem específica, né, sobre o tema de planos de saúde, com uma fiscalização bem intensa sobre as operadoras, mas, de uma certa forma, ela dá muita liberdade às partes na negociação contratual, quando a gente está falando de planos de saúde coletivos e empresariais, né? E por isso a gente tem algumas previsões contratuais, às vezes não tão benéficas aos empregados, que acabam muitas vezes sendo desafiadas aí no judiciário. E aí seria muito importante a gente ouvir aqui a Thaís, para ela dividir um pouco com a gente a experiência dela e quais são os mais recentes julgados do nosso Poder Judiciário com relação a esse tema de plano de saúde. Antes de passar a palavra para a Thaís, eu queria só deixar aberto aqui para todos que ao final a gente vai abrir para perguntas. Então, se vocês, por favor, tiverem alguma dúvida, algum comentário, que se quiserem mandar para a gente por chat, ao final a gente vai respondendo na medida do possível. Thaís, por favor, muito obrigada. Obrigada, Ana. Bom, eu acho que, como a Ana mencionou, né, no começo aqui da nossa apresentação, o tema de plano de saúde é um tema interdisciplinar, né? Envolve não só a questão consultiva, regulatória, né, que é o que a Mayra trouxe aqui em termos do que a legislação prevê na hora da concessão de um plano de saúde para um empregado, e principalmente aqui os impactos disso quando o empregado vira, né, ele é desligado, ou ele acaba se aposentando, mas o tema plano de saúde ele tem impactos também no âmbito civil, quando a gente fala de judicialização, principalmente de empregados aposentados, né, que eu vou trazer aqui um pouco o cenário atual, e também tem questões trabalhistas, que a Marília aqui, que é a nossa associada sênior, está presente, vai endereçar logo em seguida, né? Então, é um tema que a gente sempre, quando a gente conversa aqui com os nossos clientes, com as empresas, quando a gente está dando uma consultoria, é um tema que tem que ser visto sobre essas três óticas, né? Porque não adianta você autorizar algo que está previsto na regulamentação e depois isso vai ter impactos no judiciário e pode trazer aí, às vezes, um passivo muito relevante para. Quando a gente fala de judicialização de plano de saúde, acho que o primeiro ponto aqui importante é verificar, e aí a Marília vai trazer depois para a gente aqui os desafios quando isso acontece, se o plano de saúde ele está previsto ou não num acordo coletivo ou num contrato de trabalho, né? Porque quando há esse tipo de previsão, ele tem impactos relevantes sob a ótica trabalhista, porque ele traz ali uma competência, né? Uma possibilidade de discutir no âmbito trabalhista, e como todo mundo aqui sabe, né, a Justiça do Trabalho ela é muito mais protecionista quando a gente está falando ali de direitos do trabalhador, né?
Então, o primeiro ponto que a gente sempre destaca aqui é evitar, né, que se coloque esse tipo de benefício em contrato, em acordo, principalmente em acordo coletivo, porque depois você tem aí dificuldades de alteração por conta de sindicatos, né? Mas evitar que esse tipo de benefício ele esteja previsto para você não alocar a competência automática da Justiça do Trabalho, né? Mas no âmbito civil, a gente tem majoritariamente discussões relacionadas a aposentados, né? Como a Mayra disse, muitas vezes as empresas falam, eu vou passar um custo ali para o meu empregado mensalmente, né? Eu passo ali uma contribuição para ele, contribuição para os dependentes, isso tem um impacto menor em folha momentâneo, né? Porque quando essa pessoa se aposenta, ela acaba adquirindo o direito de ficar no plano de saúde, e isso acaba gerando ali, como a Ana falou, né, um aumento da sinistralidade, mas principalmente ele gera uma litigiosidade, né, um contencioso ali muito relevante para as empresas. Por quê? A Justiça Civil ela é competente, né, para analisar as questões relacionadas a plano de saúde de aposentados. A judicialização da saúde ela é hoje o segundo maior litígio que a gente tem no Brasil, né? Só perde para ações fiscais. Então, é algo que é muito judicializado, tem um impacto grande para o judiciário, né? Em termos de custo, em termos de movimentar ali o número de juízes, né? Casos, né? Sendo julgados. Isso acaba atraindo uma atenção muito grande, principalmente do STJ, que é o que eu vou trazer aqui um pouco hoje, para tentar resolver esses litígios relacionados a plano de saúde, né? Então, muitas vezes o que acontece? A empresa está lá com um modelo de plano de saúde, está inviável por N motivos, né, para os empregados, e ela resolve fazer uma alteração, né? Quando ela faz essa alteração, ela vai impactar também o plano de saúde dos aposentados, né? E aqui já é o primeiro ponto importante. O judiciário, ele sempre ele entende que você tem que ter uma paridade do plano de saúde de ativo e inativo. Então, por exemplo, você vai alterar um plano de saúde para o seu ativo para uma outra operadora, que eventualmente, às vezes, você acha que é um pacote mais atrativo para os seus empregados, enfim, você vai colocar ali uma outra modelagem. Isso deve ser observado para os inativos também. Então, toda vez que você negocia uma massa de ativos, e aí que eu estou falando só para empresas que têm inativos, né? Isso só se aplica para quem tem aquela massa que acabou ficando no plano porque era um plano contributário, né? Então, toda vez que você for alterar o plano de saúde dos ativos, o judiciário diz que você tem que alterar também o dos inativos e dar as mesmas condições. Então, você pode alterar o plano do inativo, não tem problema, né? Então, por exemplo, você pode mudar de operadora, você pode mudar o tipo de plano que é ofertado, por exemplo, se você ofertava uma enfermaria, você vai ofertar um quarto, você pode 100% fazer isso para os inativos. Mas é obrigatório que você dê a mesma condição para os inativos, tá? Isso acaba gerando, né? Se isso não é observado, obviamente, vai gerar uma judicialização com uma grande chance de perda para a empresa, porque o STJ se pronunciou recentemente, né? Esse acórdão esse julgamento de 2 anos atrás, ele foi um julgamento no âmbito de um recurso repetitivo, no qual o STJ assegurou ao inativo as mesmas condições para o ativo, tá? Então, se você não dá esse tipo se você não permite, né, que o inativo passe a ingressar nesse novo plano, que ele tem essas novas condições, o inativo vai judicializar e vai acabar ganhando para que ele possa usufruir o mesmo plano do ativo, né? Um outro ponto que é importante quando a gente fala desse tipo de alteração, e aí pensando numa judicialização, é quando a empresa for tomar uma decisão de alterar o plano de saúde, então eu dei um exemplo aqui melhor, né? Ele muda de uma enfermaria para um quarto. Mas pensando que a empresa vai mudar de um plano que tem quarto, vai para a enfermaria, né? É sempre relevante entender como que está essa massa de inativos. Então, por exemplo, se tem um inativo que está com um tratamento continuado, que ele está usando um determinado hospital, e aí é importante, é óbvio que você pode mudar o tipo de hospital, você pode mudar a rede, né? Mas que você consiga, pelo menos, assegurar uma rede equivalente, né? Então, um hospital que tenha uma equivalência, que você vá, converse com esse nativo, que você dê transparência na forma que está sendo feita, para que esse inativo acabe não judicializando. Porque o que acontece se ele judicializa, né? Ele vai e conta só a história dele para o juiz,
o juiz ouve a história de um aposentado que está ali com tratamento continuado. É óbvio que aqui a gente está falando de uma questão muito sensível, que é uma questão de saúde, né? E acaba concedendo uma liminar. O que que isso traz para a empresa, né? A operadora ela vai cumprir a liminar e ela vai passar a conta para a empresa, né? Então, por exemplo, se o aposentado consegue que ele fique internado num hospital, que esse novo plano que a empresa está dando não é mais, né, cadastrado, ele vai acabar fazendo com que ele vai gerar um custo alto ali, né? Porque ele vai usar aquele hospital e a operadora vai passar a conta 100% para a empresa, porque isso até a Ana vai explicar um pouquinho e a Mayra mais para frente, é uma questão prevista em contrato, né? Então, a operadora, ela sempre vai prever em contrato que ela vai passar o custo para quem está contratando a empresa, né? E isso vai acabar gerando um custo relevante para a empresa. Então, quando a gente fala de alteração de plano de saúde, é sempre importante que as empresas tenham esse cuidado, entende como que está a sua vida, né, a massa, tanto dos ativos, principalmente dos inativos, para evitar com que esses inativos sejam surpreendidos com uma alteração e acabe aí judicializando, e como eu mencionei, a chance de ter uma liminar desfavorável para a empresa é muito alta, né? Apesar de que, conforme a gente vai subindo a discussão, vai para o tribunal e chega até o STJ, é, os tribunais tendem a entender um pouco mais o impacto, né, daquela alteração e do plano de saúde para a empresa, mas no primeiro momento vai ter que ser dado cumprimento e isso acaba trazendo ali um impacto financeiro relevante. Um outro ponto que eu queria, mais dois pontos que eu queria destacar aqui sobre plano de saúde de inativo é todo o período em que ele contribuiu, pouco importa se alterou a operadora, ele conta. Então, o que, que muitas vezes acontece, né? Você tem lá uma empresa que já tinha um plano contributário há mais de 10 anos, com uma determinada operadora, e às vezes é um plano antigo, que está lá desde a década de 90, né? A pessoa está contribuindo há 20 anos. E aí a empresa mudou, por exemplo, em 2010 para uma outra operadora, ficou mais um período ali contributário e depois mudou em 2015 já para não mais contributário, né? Todo o período que o empregado contribuiu conta, né? E isso é o entendimento da STJ, pouco importa se você mudou de operadora. Então, o fato de você ter um plano de saúde de uma operadora X depois para o Y, não vai cessar esse direito do aposentado, você vai continuar contando, né? E ainda que, por exemplo, você tenha alterado isso há 5 anos atrás, aquele aposentado que contribuiu por mais de 10, aquele empregado por mais de 10 anos, ainda que hoje ele não contribua mais, para o STJ, né? E a Ana está concordando aqui comigo, na regulamentação, ele vai ter direito, né? Então, assim, muitas vezes, e aí que é importante, assim, às vezes você acha que não é relevante alterar. É relevante porque você vai limpando com o tempo a massa, né? Mas você sempre vai carregar aquela massa mais antiga, a gente sabe que planos de saúde antigos, né? As empresas, isso já era uma questão cultural aqui no Brasil. Era um plano contributário, era um plano muito benéfico. Então, assim, ele não vai zerar, né? Não vai conseguir limpar a massa nesse momento, mas a longo prazo você consegue resolver aí essa massa de nativos que vai impactar a sinistralidade do plano, né? Enfim, e esse é o entendimento, né, que o STJ também já pacificou e que é relevante. Só um outro ponto que eu queria trazer aqui também é a diferença de contribuição para coparticipação, né? Isso foi uma discussão que teve já alguns anos atrás no Judiciário Civil, né? Só para relembrar que a coparticipação, a pessoa paga só o que ela usa, né? Ela paga um percentual ali, uma parte do que ela usa, a contribuição é aquela parcela fixa, né? Que ela paga ou para o titular ou para o dependente todo mês, né? E o STJ tinha, num determinado momento, existia uma discussão se coparticipação era a mesma coisa que contribuição para fins da regulamentação, né? E o STJ já pacificou que não, né? Então, quem paga coparticipação não tem direito a ficar no plano de saúde, é só quem paga contribuição, né? E aqui é uma dica que a gente sempre traz para os nossos clientes, que é muito relevante, é identificar sempre no Olerite, na folha de pagamento, a que título aquele pagamento está sendo feito. Porque o que acontece? A gente vê muitas vezes o aposentado entra, ele termina, ele acaba ali né, se desliga da empresa e ele recebe a notícia de que ele não vai ficar no plano de saúde. Às vezes acontece que era um plano que antigamente era contributário, então às vezes ele tem um amigo que ficou no plano porque, né, ele acabou adquirindo os 10 anos no plano antigo,
E aí ele chega para o advogado dele e fala, não, mas eu pagava mensalmente, né? E às vezes as empresas não conseguem fazer prova de que aquilo que ele passou a pagar, por exemplo, é uma coparticipação, não é mais contribuição. Então, a gente sempre recomenda que tudo seja feito de uma forma bem clara e seja tudo documentado, e que as empresas guardem, né, os documentos além do prazo de 5 anos, porque para plano de saúde, como nós estamos trazendo aqui, um prazo de 10 anos, ele é extremamente relevante. Então, é muito importante que tudo isso fique sempre documentado para que, se precisar, em juízo, defender, né, e mostrar que aquele aposentado não adquiriu o direito ali de ficar vitalício no plano, que isso esteja feito de uma forma, né, documentada, e que a gente consiga fazer uma defesa boa da empresa para mostrar que aquele aposentado, infelizmente, ele não tem o direito. Então, acho que, Ana, vou devolver a palavra aqui para você. Acho que, sob o ponto de vista cível, o que eu queria trazer era essa situação específica aqui dos inativos. Perfeito, Thaís. Muito obrigada. Marília, a gente queria ouvir um pouquinho também agora do seu lado sobre o ponto de vista trabalhista. A Thaís comentou aqui para a gente rapidamente de que muitas vezes o benefício do plano de saúde tem previsão em contrato de trabalho ou em acordo coletivo. Quando isso acontece, quais são as implicações? Né? É possível fazer alteração na condição dos planos? E como funciona também essa questão do ex-empregado, também pensando no ponto de vista trabalhista? Tá bom. Bom dia, pessoal. É, bom, assim como a Mayra colocou no começo da apresentação, o plano de saúde, também do ponto de vista trabalhista, além do regulatório, não é obrigatório por lei, né? Apesar do plano de saúde não ser um benefício obrigatório, a grande maioria dos empregadores concede esse benefício por se tratar de um diferencial muito importante para a atração e retenção de profissionais. E como a Ana disse, em alguns casos existe uma obrigatoriedade, embora não legal, contratual ou normativa, né? E puxando um pouco até do que a Thaís acabou de trazer sobre a questão da competência, né? Sempre que existe um conflito entre empregado e empregador, ou ex-empregado e ex-empregador, envolvendo o plano de saúde, concedido no contexto do contrato de trabalho, isso atrai a competência da Justiça do Trabalho, né? É claro que existem entendimentos diferentes em conflitos de competência, mas o entendimento da Justiça do Trabalho é de que ela é competente para apreciar qualquer disputa judicial envolvendo o plano de saúde, se essa disputa se travar entre empregado e empregador, entre ex-empregado e ex-empregador, em razão de um plano de saúde que foi ofertado no contexto do contrato de trabalho. Quando o plano de saúde ele é previsto no contrato de trabalho ou no instrumento, numa norma coletiva, numa convenção coletiva, num acordo coletivo de trabalho, essa competência fica muito mais escancarada, né? É praticamente uma atração automática da competência da Justiça do Trabalho. Mas não só nessas situações, né? Mesmo nas situações em que não existe uma previsão expressa, mas que na prática o benefício do plano de saúde ele é concedido em razão da relação de emprego ali existente, a Justiça do Trabalho também se entende competente para apreciar esses conflitos. E qual que é o entendimento da Justiça do Trabalho sobre este tipo de conflito, né? Envolvendo alterações nas condições do plano de saúde? Bom, uma vez que o benefício é concedido, qualquer benefício, tá? Não só o plano de saúde, mas qualquer benefício que seja concedido pelo empregador, ainda que por liberalidade, voluntariamente, a alteração das condições desse benefício, ela não poderá ser prejudicial aos empregados, mesmo que eles concordem com isso. Existe previsão legal e entendimento jurisprudencial bem consolidado a esse respeito. Ainda que a maioria das normas coletivas, elas não adentram nas condições de cobertura, né? Então, vocês precisam ver as convenções coletivas, os acordos coletivos, eles geralmente, quando fazem alguma menção ao plano de saúde, eles preveem genericamente que as empresas vão precisar fornecer este benefício aos seus empregados, mas dificilmente elas adentram as condições propriamente ditas, né? Então, enfim, nada obstaria a empresa de procurar a operadora do plano e renegociar cláusulas contratuais, né? Ela continuaria cumprindo a obrigação da convenção coletiva, do acordo coletivo, mas estaria ali alterando as nuances contratuais de condições assistenciais, custeio, etc. O problema é que, de fato,
no âmbito trabalhista, existe lei e existe entendimento jurisprudencial de que essas condições não podem ser alteradas em detrimento dos empregados. Então, qualquer alteração para piorar a cobertura ou para implementar um custeio além do que os empregados já tinham, isso pode ser questionado judicialmente, e se for levado para a Justiça do Trabalho, muito provavelmente o empregado vai ser amparado de alguma forma, tá? Seja com o deferimento de uma indenização, seja com uma determinação de obrigação de fazer para manutenção das condições anteriores, porque, de fato, a gente está tratando aqui de um direito que, além de ser um direito social, né, muito importante, que é o direito à saúde, a Justiça do Trabalho tende a ser, como a Thaís colocou, mais protecionista, né, aos empregados. A gente vê uma mudança nisso ao longo do tempo, né, já não é mais como foi no passado, mas ainda existe, principalmente quando a gente trata de uma questão tão sensível quanto é a saúde. E esses riscos, esse risco, né, de condenação judicial, seja para pagamento de indenização, seja para uma obrigação de fazer, ele se agrava, ele se acentua em relação a empregados e ex-empregados que estão em algum tipo de tratamento continuado, né, e que, em razão dessas alterações que o empregador pretende fazer, eles eventualmente deixem de ter acesso a um serviço que pode ser essencial para a saúde, para a própria vida daquela pessoa, né? E dos dependentes também. Agora, por conta desses empecilhos trabalhistas, a gente vai falar para os nossos clientes que eles não podem alterar os planos? Não, né? A realidade é que muitas vezes a alteração dos planos ela acaba sendo inevitável, seja para garantir o equilíbrio financeiro do contrato, a própria perenidade do benefício, né? Porque às vezes é melhor você ter algum plano de saúde do que nenhum, né? Em alguns casos, a própria sobrevivência da empresa, né? Às vezes o custo é tão alto que pode acabar impactando até numa tomada de decisão mais radical e, consequentemente, até a manutenção dos empregos. Então, é algo que a gente precisa sempre colocar na balança e, numa mesa de negociação com o sindicato, com os empregados, colocar na mesa o que é que vale a pena, né? Em situações como essa, em que a alteração do plano de saúde, das condições do plano, seja de cobertura assistencial, seja de custeio, elas são necessárias, é muito importante, é essencial que exista um planejamento muito bem organizado e feito a muitas mãos, né? A gente trabalha aqui trabalhista, civil, regulatório, do nosso lado, e muitas vezes em conjunto com os nossos clientes, com RH, com time de benefícios, é algo que precisa ser pensado de forma super multidisciplinar para que a migração para esse novo contrato ocorra da forma menos arriscada possível, né? Porque risco sempre haverá. A gente nunca vai falar para vocês que numa alteração importante como essa de contrato de plano de saúde, qualquer medida vai eliminar riscos, seja trabalhistas, seja cíveis, seja regulatórios, mas existem medidas que a gente pode tomar, que vocês podem tomar como empresas para reduzir esse risco, né, o máximo possível. A negociação com o sindicato pode ser uma dessas ferramentas? Pode, né? A Thaís até comentou aqui que o ideal é a gente evitar sempre envolver sindicato, né, para evitar atrair a competência da Justiça do Trabalho. Acho que esse é um ponto crucial e muitas vezes é, é um elemento que leva, de fato, as empresas a tomarem a decisão de não envolver sindicato, né? Mas acho que é uma análise que a gente precisa fazer caso a caso, né? O sindicato pode servir como um grande aliado da empresa, né? Mas essa é uma análise que nem todo sindicato é igual, né? Nem toda empresa tem a mesma relação com o sindicato. Então, qual é o sindicato? Qual é o perfil desse sindicato? Tem uma boa relação historicamente com ele? Se eu colocar as novas condições do plano de saúde no acordo coletivo, eu vou sempre depender do sindicato para qualquer outra alteração que eu pretenda fazer depois? Esse é um downside, com certeza, né? Se eu não tenho o plano de saúde previsto no acordo coletivo, eu tenho mais liberdade comercial de negociar com a operadora do plano, etc., sem envolver o sindicato para isso. A partir do momento que eu coloco isso numa norma coletiva, eu vou precisar da concordância ali do sindicato para fazer alguma alteração, pelo menos no período de vigência daquele acordo.
Então, os sindicatos podem ser vistos como uma ótima solução, mas também podem tornar o problema maior, a depender do contexto, né? Então, assim, independentemente do envolvimento do sindicato, existem outras medidas que a gente costuma recomendar para os nossos clientes para diminuir o risco, para evitar judicialização, para diminuir a litigiosidade desse tema, né? Então, na medida do possível, restringir esse tipo de alteração apenas para novos empregados, para novas contratações. Então, a gente sabe que às vezes a empresa está precisando tomar uma medida urgente para ontem, mas às vezes, como a Thaís falou, a gente consegue ir tentando diminuir o passivo, tentando diminuir os custos de uma maneira mais a longo prazo. Então, se a gente começar a aplicar novas regras a partir das novas contratações, isso daqui a alguns anos vai refletir no orçamento da empresa, no balanço da empresa. Se isso não for possível, né, ao menos dar aos empregados o direito de opção. Isso tudo estou falando com base em entendimento jurisprudencial trabalhista, tá? Restringir a novos empregados ou conceder aos empregados atuais o direito de optarem entre permanecer no plano atual ou migrarem para um novo plano, né? Pelo menos em relação aos empregados que optarem por migrar para o novo, as empresas já estariam aí ganhando alguma economia. Um ponto importante que geralmente é exigido pela Justiça do Trabalho para considerar lícitas essas alterações é a comprovação do motivo que fez com que a empresa precisasse fazer essa alteração. Então, algum fator desencadeador dessa necessidade para mostrar que ela, de fato, era essencial para a manutenção do equilíbrio contratual, para a continuidade do benefício, comprovação de alguma crise, elaboração de algum laudo, demonstrando o desequilíbrio atuarial do plano, os impactos que aquele plano, que aquela sinistralidade está gerando para a empresa, e o impacto que isso pode gerar para os próprios empregados a longo prazo. Regras de transição, por exemplo, sabe, uma migração faseada, uma migração diferida no tempo, e sempre, né, formalização, transparência na comunicação com os empregados é essencial para qualquer movimento dessa magnitude, dessa grandeza. Então, respondendo aí o que a Ana perguntou, é assim que a Justiça do Trabalho vem enxergando esse tema da concessão e da alteração do plano de saúde para os seus empregados e ex-empregados. Perfeito, Marília, muito obrigada. Acho que a gente consegue perceber que o tema não é simples, né? Para além de todas as questões de relacionamento, né, de relação empregador-empregado, a gente tem diversas questões jurídicas que devem ser analisadas sobre perspectivas diferentes. Infelizmente, a gente não tem uma receita de bolo, uma fórmula milagrosa que vai servir em todos os casos. Essa realmente é uma análise que a gente deve fazer de forma caso a caso. Não importa se a regulamentação permite, mas você tem aí uma previsão num acordo coletivo específico para aquela determinada categoria, ou a gente tem um precedente judicial importante tratando um determinado tema. É importante realmente que seja feita uma análise ampla e criteriosa sobre todos os pontos de vista jurídicos e, para além disso, né, é importante uma análise financeira dos impactos que esse benefício está causando na empresa como um todo, uma análise atuarial com relação à sinistralidade e à sustentabilidade desse contrato, e sempre, na medida do possível, ter a operadora do seu lado. Isso vai fazer muita diferença. Com relação à parte contratual, acho que é também um ponto importante para a gente estressar aqui. A gente sabe o quanto é difícil as negociações com as operadoras de plano de saúde, com relação à negociação de cláusulas e dispositivos dos contratos, mas ele é uma análise essencial que deve ser feita. Como eu disse no começo, a regulamentação da ANS ela é muito permissiva com relação à liberdade contratual quando a gente fala de planos de saúde coletivos e empresariais. Então, é realmente importante uma análise cuidadosa antes da celebração dos contratos, quando das negociações e eventualmente aditivos, que seja feita uma análise criteriosa dos contratos, porque algumas condições são realmente imutáveis por serem
condições, né, de características do próprio sistema de saúde suplementar, mas outras é possível sim de ser negociado de forma a trazer uma maior segurança jurídica para as empresas. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante que vocês também deveriam levar em consideração. Gostaria de agradecer a todos, abriam para perguntas. Não sei se a gente não recebeu aqui perguntas pelo chat, mas se alguém tiver alguma pergunta e gostaria de se manifestar, agora é o momento. Ana, eu queria só, acho que, fazer mais um comentário aqui, né, sobre a questão, aí, de novo, né, fazendo um paralelo do que a regulamentação prevê e o que o judiciário entende, né? Acho que você e a Mayra trouxeram que é possível, né, ter um contrato só para os aposentados e ter um contrato só para os ativos, né? Isso, muitas vezes, né, na verdade, é relevante para a empresa, porque a gente sabe que os ativos são os que usam mais o plano de saúde, os inativos, né, os que usam mais e tem uma sinistralidade maior, tem um custo maior, né? Mas o STJ já entendeu que você não pode fazer essa segmentação, exatamente por conta disso, né? Porque você acaba deixando um contrato ali com pessoas, né, de mais idade, idosas, que usam mais, que tem um custo maior. Lembrando aqui que o aposentado, ele é obrigado a pagar o plano de saúde dele, né? Ele só pode permanecer se ele pagar a mensalidade, né? Só que isso acaba que indiretamente impacta a empresa, né? Então, muitas vezes as empresas tentam segregar essas duas apólices, né? Fazem dois contratos diferentes, mas o STJ já entendeu que não, que você é obrigado a deixar os dois grupos no mesmo contrato, né? Porque aí você acaba tendo uma divisão, uma equalização ali um pouco maior da sinistralidade, né? Então, acho que esse é um ponto que eu acabei deixando de mencionar ali quando eu falei da judicialização, e é relevante para que quando as empresas forem negociar o plano, elas tenham esse cuidado, né? E também a gente sabe que as operadoras não querem, né? Muitas vezes deixar essa vida, esse contrato só de inativos separado dos ativos. E o último ponto aqui também que eu queria trazer sobre a ótica civil, né, é a questão da contribuição para dependentes, né? A gente hoje não tem um entendimento, essa discussão não chegou no STJ ainda, né? A gente tem entendimento para os dois lados, então que contribuição para dependente não dá direito de ser mantido no plano, mas há alguns precedentes, poucos, que entendem que sim, que dá direito de manutenção no plano, né? Então, essa é uma análise que a gente sempre recomenda que a empresa faça ali sob o ponto de vista financeiro, né? Porque às vezes você fala, vou tirar a contribuição do titular e vou deixar só do dependente, porque aí não vai dar o direito, né? Mas já alerto aqui que isso não é preto no branco, né? No judiciário tem divergência, tem precedente para os dois lados. Então, também é algo que tem que ser levado em consideração aí quando for fazer uma remodelagem. Acho que do meu lado era isso. Eu queria agradecer a presença de todos. Eu acho que a Mayra e a Marília, não sei se elas têm mais alguma consideração final, mas eu passo a palavra para elas. Muito obrigada. Eu tenho só mais um ponto na última fala da Anne em relação ali aos contratos, só para trazer um pouquinho de exemplo do que a gente costuma ver nos planos de saúde empresarial, que a Thay também trouxe um pouquinho na hora que ela foi tratando ali de que forma, né, o empregador acabava custeando ali tratamentos adicionais ou algumas outras questões que podem, né, ser objeto ali de judicialização. Acho que o principal exemplo é uma cláusula que é muito comum da gente ver de repasse ali da responsabilidade em relação a quaisquer demandas judiciais por questões não previstas ali no contrato. O que eu quero dizer com isso, né? Principalmente a concessão de cobertura a procedimentos que não estão ali previstos, ou a permanência, né, até de um aposentado por mais tempo ali do que ele tenha direito legalmente falando. Então, é muito comum da gente ver nesses contratos com operadora de plano de saúde uma cláusula, né, de repasse dessa responsabilidade em que, se a operadora for acionada judicialmente por eventos, procedimentos ou qualquer questão que não esteja prevista em contrato, o empregador, né, ali, que é a pessoa jurídica contratante, ele vai ressarcir a operadora daquilo. E a gente sabe, como a Ana muito bem mencionou, que é difícil, por muitas das vezes, negociar contato com a operadora, principalmente essa cláusula, né? A gente
vem enfrentando ali, de certa forma, uma resistência, mas o que não quer dizer que a gente não consiga lapidar essa cláusula, né, para oferecer ali o melhor caminho possível. E como isso? Estabelecendo processos, né, de como vai ser feita, caso a operadora venha a ser acionada nesse sentido, de que forma o empregador pode participar, e é até recomendado que muitas das vezes ele participe ativamente, né, dessa demanda judicial para ter uma melhor defesa ali, né? Porque qual que é o incentivo da operadora? Não generalizando, obviamente, a gente está falando de casos específicos, mas por muitas das vezes pode ser que não haja um incentivo ali de uma super defesa, né? Porque, de fato, se ela vai repassar ali os valores para o empregador, né? É, essa defesa ela não é tão robusta ali a ponto de tentar obter uma negativa de algum tipo de procedimento, por exemplo. Então, só trazendo um pouquinho de cor ali, de como na prática a gente consegue ajudar, né? No sentido de fazer a lapidação de algumas cláusulas super importantes e que a gente acha que faz toda a diferença ali no futuro. Acho que era esse meu ponto final que eu gostaria de acrescentar. Também agradeço muito a presença, o espaço aqui, a abertura de todos vocês, em especial o convite da Thaís para participar desse debate tão bacana. Obrigado, Má. Nesse meio tempo, a gente recebeu aqui uma pergunta é, que eu vou ler aqui e já posso endereçar também. É o Alberto Mori, que é especialista em M&A e está aqui participando com a gente. Ele pergunta se a gente já enfrentou em due diligence temas relacionados a plano de saúde e até com direitos de acordo com o sindicato. E como funciona toda essa questão após o fechamento, né? Pensando na uniformização dos planos, né? E eventualmente a migração de planos de empregados de um plano para o outro. E principalmente no aspecto dos custos, né? Esses custos deveriam ser arcados por quem? Pela parte vendedora ou pela parte compradora? Então, Alberto, esse é um tema que a gente vem se debatendo bastante nos últimos tempos com relação a M&A. Sim, a gente normalmente identifica esses temas nas nossas due diligence. E depois, quando a gente faz todo um processo, né, de integração, né, dessa empresa target à sua compradora, é realmente uma questão, porque a gente tem adaptação de contratos, adaptação de benefícios como um todo, né, para uma nova realidade, que é a realidade da empresa compradora. É um tema desafiador. Normalmente, os custos são da parte compradora, mas a gente já viu essas questões também serem endereçadas nos documentos da transação, em SPA e afins, como os custos que parcialmente podem ser cobertos pelo vendedor, a depender da situação. Então, assim, muitas vezes a gente tem M&As que envolvem questões relevantes de plano de saúde, algumas delas já materializadas, né, com ações judiciais em andamento, com negociação com operadoras importantes, e que, portanto, isso é endereçado na SPA de forma específica. Mas, como regra geral, você tem razão, e é um custo, todo o custo de integração desses benefícios costumam ficar a cargo da empresa compradora. E nesse ponto só, né, Ana, acho que foi super relevante a pergunta do Alberto. A gente tem também muitas vezes uma dificuldade né, quando você tem uma operação e a compra de uma empresa, às vezes depois você quer fazer uma unificação do plano, né? E aí tem toda uma dificuldade em termos, e aí tudo que a gente trouxe aqui é relevante, né? Em termos de, principalmente o que a Marília falou aqui sobre a ótica trabalhista, né? De você conseguir fazer uma uniformização ali de toda aquela massa, né? Da empresa que foi comprada pela empresa compradora, de uma forma que você acabe, a gente ajuda aqui, né? De uma forma que você acabe não tendo um impacto grande e olhando ali qual que vai ser a melhor modelagem para atender toda aquela massa, né? Então, acho que esse é um outro ponto super relevante, né? Não só no contrato, mas o pós, se você for querer fazer algum tipo de uniformização de plano de saúde, né, para um mesmo grupo de empresas. Bom, acho que Acho que era isso, é pessoal. isso, você encerra, Ana.
Sim, queria agradecer a todos, muito obrigada. A gente fica à disposição caso tenham algum questionamento específico ou alguma pergunta adicional. A gente está à disposição nos e-mails com fácil acesso aí pelo nosso site, pelo site do escritório. Fiquem à disposição para nos procurar. E mais uma vez agradecer enormemente à Câmara por ter aberto esse espaço e pelo convite. Obrigada, Thaís, também por viabilizar o nosso encontro. Muito Da parte obrigada. perdão, não, da parte da Câmara, nós agradecemos muitíssimo, foi excelente a apresentação, e dentro de algumas horas o link com a gravação do evento já vai estar disponível a todos os que se inscreveram e a qualquer pessoa que entre no nosso canal do YouTube. Obrigada, foi um prazer participar. Muito obrigada a todos. Obrigada, bom dia. Tchau, tchau.